Fala galera que acompanha o canal Aves do Brasil. Hoje estamos aqui para apresentar algumas aves do Brasil. Existem 33 ordens de aves aqui no Brasil, não é? E o que faz você pensar que todas as ordens são igualmente distribuídas em quantidade de espécies, mas não é bem assim, já que temos aí a ordem Passeriformes, a maior de todas elas, com a maior quantidade de espécies. E só para vocês terem uma noção, as outras 32 ordens de aves do Brasil juntas acumulam aproximadamente 800 espécies, enquanto só na ordem Passeriformes existem aproximadamente 1.100. Ou seja, mais da metade das aves do Brasil são passeriformes. E acho que isso se repete no mundo todo também, né? Os membros da ordem Passeriformes são conhecidos popularmente como passarinhos, né? E também conhecido pelos seus cantos melódicos em algumas espécies, né? Outras pelas suas cores vivas e deslumbrantes, pelo seu colorido das penas, outras pelo pequeno porte, outras até pelo grande porte, né? Elas variam bastante em tamanho. Também variam bastante em hábitat, em comportamento, em construção de ninhos, enfim, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. A ordem Passeriformes está distribuída em 39 famílias no Brasil, embora haja discussões sobre a quantidade de famílias. E algo importante a ser mencionado é que nesse vídeo eu fiz umas 8 ordens fictícias, lembrando, fictícias que não devem ser usadas oficialmente. E pode ter discussões também, já que isso eu fiz só para organizar melhor as famílias mesmo, né? Embora em algumas haja real embasamento científico, mas no geral são fictícias e não devem ser usadas oficialmente. É só para ficar mais dinâmico, vamos para assim dizer, mas para ser melhor explicado. Então vamos lá, CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e vamos começar, vamos ver os passeriformes do Brasil. Bem, nossa primeira ordem fictícia da lista é a ordem Thamnophiliformes, onde eu incluí 5 famílias. Todas endêmicas do continente americano e todas bem interessantes. Começamos pela família Thamnophilidae, que surpreendentemente, como eu descobri agora, é a família com mais espécies de aves no Brasil. Eu achava que era ou a família Traupilio ou a família Tianina, mas não. Thamnophilidae são os mais diversos, né? São aproximadamente 195 espécies no Brasil. São muitas espécies. Considero essas um dos grupos de aves mais interessantes de serem observados, né? São aves geralmente florestais e que vivem aí geralmente escondidas aí no meio da vegetação, mas aparecem de vez em quando, sendo principalmente identificadas pelo canto. E alguns cantos são bem característicos. E sobre o canto, uma observação interessante é que geralmente elas costumam ser atraídas por playback. Ou seja, se você tiver o som da ave baixado no telefone para reproduzir ali, né? Quando ela estiver cantando ali, geralmente ela vai aparecer e responder ao canto. Não sei se acontece com todas as espécies, mas pelo menos com as 4 que eu testei funcionou. Outra característica interessante da família é que geralmente apresenta o dimorfismo entre o macho e a fêmea. Geralmente o macho tem tons mais acinzentados, enquanto as fêmeas têm tons mais amarronzados, né? Essa espécie mostrada aí é o choró boi, que provavelmente é o Thamnophilidae mais comum do Brasil, sendo distribuído por quase todo o território. Outros representantes comuns são as chocas do gênero Thamnophilus. Também temos as choquinhas, os formigueiros, papa-formigas, papa-taocas, mãe de taoca, borralhara, tem farinha aí, matracão, o maior entre os thamnophilídeos, e diversas outras espécies. Algumas espécies, como a choquinha de Alagoas, por exemplo, estão criticamente ameaçadas de extinção. Também o bicudinho do brejo paulista. E outras como a choquinha fluminense não se sabe nem se ainda existe.
Família Conopophagidae distribuída em um único gênero com 7 espécies, conhecidos como chupadentes e cuspidores. Aves que geralmente costumam viver no chão mesmo. E ao contrário da maioria das aves de chão, essas não são tão difíceis assim de serem avistadas. Bem, pelo menos o chupadente, que é o mais comum, né? Família Melanopareide com apenas 2 espécies no Brasil, o meia-lua do cerrado e meia-lua de coleira dupla. Aves típicas de áreas abertas como o cerrado e o pantanal, porém de difícil visualização. Família Gralaridae com cerca de 14 espécies no Brasil, sendo aves de difícil observação, geralmente identificadas pelo canto. Algumas, como o tovaco-sul, por exemplo, têm um canto bem grave que lembra até alguns anfíbios. Outras espécies são o pinto do mato, o pompéu, toron-toron e algumas outras. Algumas espécies são extremamente raras e difíceis de serem vistas, como o tovaco-sul xodó, por exemplo, que só foi fotografado pela primeira vez em 2025, em Manoel Urbano, no Acre. Família Rhinocriptidae com 13 espécies aproximadamente. Assim como os gralarídeos, também são aves pequenas e de difícil observação, também sendo geralmente identificadas pelo canto. Algumas das espécies mais características são o macuquinho, tapaculo ferreirinho, entufado e, é claro, o raríssimo e provavelmente extinto entufado baiano. Uma ave endêmica da Mata do Passarinho, reserva que fica num pequeno pedaço da divisa da Bahia com Minas Gerais e não é registrado por lá desde 2019, estando provavelmente extinto. Nossa segunda ordem fictícia da lista é a ordem Furnariformes, onde eu incluí aqui 5 espécies, também todas endêmicas do continente americano. E as espécies variam de extremamente comuns a extremamente raras. Família Formicaridae, com apenas 7 espécies no Brasil, também são aves pequenas que vivem escondidas na vegetação e difíceis de serem vistas, geralmente identificadas pelo canto, assim como as 2 anteriores. Essas aí têm um visual interessante porque elas parecem pequenas galinhas, né? Galinhas em miniatura que ficam andando no chão aí. Como essa própria espécie galinha do mato não deixa mentir, né? Também temos os pintos do mato, como o pinto do mato de cara preta, e as tovacas, como a tovaca campainha. Família Scleruridae, que também possui hábitos semelhantes às 3 famílias anteriores, porém um pouco mais arborícolas. Os mais representativos dessa família são os vira-folhas. Os vira-folhas geralmente vivem em matas fechadas, mas há 2 outros membros da família, o corriqueiro e o andarilho, que preferem áreas abertas. Família Dendrocolaptidae, uma das mais diversas em quantidade de espécies, sendo aproximadamente 64 espécies no Brasil. Todas elas conhecidas como arapaçus, que olhando assim de longe até podem parecer com pica-paus, já que também ficam inclinados assim em cima das árvores procurando insetos. A diferença é que eles não picam o pau, eles só pegam um inseto ali na árvore e pronto. E podemos dizer que todas as espécies possuem os mesmos hábitos, apesar de serem mais de 60 espécies. Eu acho que toda essa diversidade vem do fato de que praticamente cada região tem seus próprios arapaçus, né? Poucos se repetem em todas as regiões. Algumas espécies têm bicos bem grandes, como o arapaçu de bico fino, bico comprido, aliás, confundi, e outras como o arapaçu de bico torto, bem, vocês mesmos já estão vendo, né? Família Xenopide com apenas 3 espécies conhecidas como bico-virados, que possuem hábitos semelhantes aos arapaçus e a diferença entre outras, né, é esse bico aí virado para cima. Esse bico aí que serve para escavar a madeira fina como se fosse uma pá. Família Furnaridae, que também está entre as mais diversas entre os passeriformes brasileiros.
tendo um pouco mais de 100 espécies. E Furnariidae vem de forno, que dá nome ao gênero Furnarius, que é o gênero no qual está incluído o João de Barro. Conhecido pelos seus famosos ninhos feitos de barro, que com certeza você já viu por aí. Os ninhos são características bem representativas da família Furnariidae. Esse, por exemplo, é o ninho do João de Pau. Esse passarinho que faz ninhos enormes pendurados nas árvores, e que também é bem comum. Outro que faz grandes ninhos, geralmente próximo aos brejos e às vezes nas árvores também, é o curutié, uma das aves mais comuns nos brejos do Brasil. Quem também constrói ninhos enormes é a casaca de couro, ave comum no sertão nordestino. Outras espécies de furnarídeos incluem os membros do gênero Sinalaxis, como petrim, pichororé, pipuí, uipi, João Teneném bequá, João Grilo, João Baiano, João sei lá de que mais, João Chique-Chique. Enfim, um gênero bem diverso também. Também temos os barranqueiros, os limpa-folhas, os trepadores, o João Porca, o cochicho, os arredios e diversas outras espécies. Há duas espécies na família que são provavelmente extintas, como o limpa-folha do Nordeste, que já não é visto na natureza desde 2011. E ele habitava florestas de Pernambuco e Alagoas. Já o trepador do Nordeste ou gritador do Nordeste foi descrito em 2014 já como uma espécie provavelmente extinta. A terceira ordem fictícia da lista é a ordem Cotingiformes, que possui 3 famílias, eu incluí aqui 3 famílias também endêmicas do continente americano. Família Pipridae, uma família bem interessante. São aproximadamente 37 espécies no Brasil, onde os machos são conhecidos pelas suas belas cores exuberantes, enquanto as fêmeas são bem mais discretas, geralmente bem verdes ou amareladas. Isso acontece porque os machos dessa família costumam fazer arenas de exibição para as fêmeas, onde o macho alfa tenta conquistar a fêmea e os outros do seu grupo o ajudam fazendo uma dança bem rítmica e bem bonita também. O tangará é uma das mais conhecidas e uma das mais bonitas também entre as aves dessa família. Também temos aqui o belíssimo irapuru laranja, o rabo de arame, cabeça encarnada, rendeira, soldadinho e, claro, o famoso soldadinho do Araripe, endêmico da Chapada do Araripe, no sul do Ceará, bem perto da divisa com Pernambuco. Família Cotingidae, uma das mais representativas, tendo aproximadamente 30 espécies no Brasil. Aves que variam bastante em tamanhos, cores e vocalização. Temos desde vocalizações muito altas, como das arapongas, sendo a araponga da Amazônia, inclusive, a ave com canto mais alto do mundo. Outras com canto extremamente graves e baixos, como o pavó, por exemplo. E o anambé preto, que com 55 centímetros é considerado o maior passeriforme do Brasil, embora haja uma certa disputa aí. E outras que praticamente nem vocalizam, como o crejoá, que o pessoal costuma chamar de pássaro mudo. E é claro, uma das aves mais bonitas que existem também, né? O cricrió tem um dos cantos mais característicos, que costuma ser usado em filmes, né? Vou tentar reproduzir aqui um. Não sei assobiar, enfim. Outras aves interessantes dessa família são o corocochó, o galo da serra, que com certeza é uma das mais bonitas que existe, o maú, anambé una, anambé roxo, anambé pombo e várias outras. Família Titiridae, que é semelhante à família Cotingidae, mas com algumas diferenças. São aproximadamente 23 espécies, geralmente de difícil observação, sendo mais identificadas pelo canto.
como o anambé branco de rabo preto, por exemplo, que tem um canto semelhante ao de vários anfíbios. Também temos os anambezinhos, os flautins, a chorona cinza, a tirerila, não sei como é que fala o nome desse bicho, enfim, e os caneleiros. Enfim, chegamos à ordem fictícia, né? Tiraniformes, onde eu incluí 7 famílias. As 7 famílias que já foram todas incluídas dentro de uma no passado, até onde eu sei, né? Mas hoje em dia são consideradas como 7 famílias diferentes. E também todas endêmicas do continente americano. Família Oxirunçide, que possui apenas um representante, a Araponga do Horto, que, como já devem ter percebido, não é uma araponga verdadeira, né? É só um nome mesmo. Uma ave de difícil observação, geralmente identificada pelo canto, que é como se tivesse alguma coisa caindo, tipo um... Família Onicorrinquidae, com apenas 5 espécies no Brasil, geralmente de hábitos arborícolas, algumas de difícil observação, outras são um pouquinho mais fáceis, né? Uma das espécies mais diferentes é o papa-moscas uirapuru da Amazônia. Entre os mais comuns nas florestas tropicais temos os assanhadinhos, e entre os mais raros temos as maria-leques, conhecidas por raramente exporem esse leque laranja aí que elas têm para fora, né? Raramente ele pode ser visto. Pô, a ave já é difícil de ver, agora com esse leque aí, pô, você conseguir ver ela assim, pô, parabéns. O negócio tá bonito aí pra você. Família Pipridae, com apenas 2 espécies no Brasil, o papinho amarelo e o caneleirinho de chapéu preto. Também são aves pequenas das florestas que geralmente são mais ouvidas do que vistas. Família Platyrrhinidae, com 7 espécies no Brasil e de hábitos semelhantes à família anterior. Também são aves bem pequenas, e a maioria das espécies são conhecidas como patinhos por conta do bico chato. Também temos o enferrujadinho e, claro, o raríssimo e provavelmente extinto Tietê de coroa, uma das maiores incógnitas da fauna brasileira, que já não é visto com frequência desde o século XIX. Foi visto apenas uma vez no final do século passado e depois nunca mais. Família Tachuricidae, com apenas uma espécie, o papapiri, uma das mais bonitas e coloridas aves do Brasil, sendo bem comum em brejos na região sul do país. Família Rhincociclidae, que também é uma das mais diversas, tendo aproximadamente 67 espécies. Conhecidos por serem passeriformes bem pequenos e que geralmente vivem escondidos na vegetação, sendo mais ouvidos do que vistos também. Algumas espécies são extremamente comuns, como o ferreirinho relógio, sendo encontrado até em cidades arborizadas. Também temos o tec-tec, abre-asa, cabeçudo, estalador, os bico-chatos, como o bico-chato de orelha preta, bico-chato amarelo, bico-chato da copa, bico-chato de cabeça cinza, entre outros. O miudinho, um dos menores de todos, e o caçula, considerado o menor passeriforme do Brasil, tendo apenas 6,5 cm de comprimento. Ou seja, o bicho é do tamanho de um inseto. Família Tiranidae, uma das maiores e mais comuns entre as famílias de aves do Brasil, tendo aproximadamente 150 espécies. E o nome tiranídeo não é à toa, né? Já que são aves bem tiranas mesmo. Costumam atacar outras aves e até pessoas se bestar. Principalmente quando se trata de defender o ninho e os filhotes. O mais comum e provavelmente o pássaro mais comum do Brasil como um todo é, claramente, o bem-te-vi. Pode ser encontrado em praticamente em qualquer canto que você foi, né? Tem um gritando agora aqui, aliás, né?
O suiriri também está entre os mais comuns e é praticamente tão comum quanto o bem-te-vê. Apesar dos tiranídeos serem aves extremamente comuns, são de difícil identificação, já que várias espécies são praticamente idênticas entre elas, né? Uma hora eu faço aí um vídeo sobre a família Tiranidae, mas no momento eu vou apenas apresentar algumas espécies. Temos a risadinha, as guaracavas, o gibão de couro, piolinhos, capitães de saíra, Maria Cavaleiras, suiriri cavaleiro, tesourinha, peitica, viuvinha, freirinha, lavadeiras, príncipe, marias pretas, noivinhas e várias outras espécies. A próxima ordem fictícia é a ordem Corviformes, onde eu incluí duas famílias que, ao contrário de todas as anteriores que viviam exclusivamente no continente americano, essas duas vivem no mundo todo. Começando pela família Verionidae, com 17 espécies no Brasil. Geralmente passarinhos pequenos que vivem nas árvores, às vezes escondidos na vegetação, não é? E a maioria das espécies conhecidas pelos seus cantos melódicos, sendo o mais comum entre eles o pitiguari, comum e bem distribuído por quase todo o território brasileiro. Outras espécies da família incluem os vitivites e as juruviaras. Família Corvide, com 9 espécies no Brasil. Conhecida como a família dos corvos, mas que no Brasil está representada apenas pelas gralhas. São 9 espécies de gralhas no Brasil. Conhecidas pela sua inteligência e pelo fato de imitar outros sons, como os sons de aves, por exemplo. Algumas espécies conhecidas são a gralha cancã, gralha picaça, gralha do campo, gralha azul e gralha do Pantanal. Na ordem Hirundiniformes eu coloquei apenas uma família, porque de fato é uma família bem diferente das outras, né? Tanto em comportamento, quanto em aparência, quanto em tudo praticamente. A família Hirundinidae, das andorinhas, que possui aproximadamente 18 espécies no Brasil. As andorinhas são aves conhecidas por formarem grandes bandos e voarem, né, em grandes bandos no céu, geralmente coletando insetos voadores. Algumas espécies são mais comuns nas cidades, como a andorinha pequena de casa. Outras espécies comuns são a andorinha serradora, andorinha do campo, andorinha azul, andorinha grande, andorinha do rio, andorinha de bando, entre outras. Nossa penúltima ordem fictícia da lista é a ordem Turdiformes, onde eu incluí 6 famílias, sendo uma delas introduzida no Brasil. Família Donacobidae com apenas um representante, o japacanim, que é endêmico do continente americano e bem comum no entorno de brejos, né? Conhecido por ser uma ave de várias vocalizações diferentes, né? E geralmente é mais ouvido do que visto, mas é bem fácil de ver ele também. Família Polioptilidae com 13 espécies no Brasil. São aves pouco conhecidas, mas algumas relativamente comuns. Algumas até aparecendo em cidades, inclusive. Os membros dessa família são os balança-rabos e os xiritos. Família Trogloditidae, com 21 espécies no Brasil, que vão desde espécies extremamente comuns até extremamente raras. A maioria das espécies conhecidas pelas suas vocalizações melódicas. A mais comum no Brasil, com certeza, né, é a corroeira, que aparece nas cidades, inclusive, e é popularmente conhecida como garrincha. Ela caminha no chão semelhante a um ratinho com asas. Outras espécies da família são o catatal,
os garrinchões e, é claro, os uirapurus verdadeiros, como o uirapuru da Guiana, que é conhecida como a ave com o canto mais bonita do Brasil. Outra família conhecida pelos seus cantos melódicos é a família Turdide, também bem comum pelo Brasil e distribuída em 22 espécies. Todas conhecidas popularmente como sabiás ou carachués. Um dos mais comuns entre eles é o sabiá laranjeira, que não oficialmente é considerada a ave símbolo do Brasil. Outro que é bem comum por todo o Brasil praticamente é o sabiá barranco. Outro dos mais bonitos e também um dos símbolos da Mata Atlântica é o sabiá una. A maioria pertence ao gênero Turtles, mas também temos outros gêneros como o gênero Cyclopsis, como o sabiá castanho, e ao gênero Catarus, como o sabiazinho norte-americano e algumas outras. Família Mimide, com apenas 3 espécies no Brasil, também conhecidas popularmente como sabiás. São eles o sabiá do campo, sabiá da praia e a calhandra de 3 rabos. Todas aves relativamente comuns por praticamente todo o território brasileiro e conhecidas por serem aves imitadoras, ou seja, que imitam sons de outras aves. O sabiá da praia é praticamente o único passeriforme que é exclusivo desse bioma, mais especificamente das restingas. Família Esturnide com apenas uma espécie invasora no Brasil, o estorninho. Um caso grave de introdução animal no Brasil, né? Na verdade, não no Brasil. Ela foi introduzida na Argentina e no Uruguai e acabou vindo para o Brasil. São aves que formam bandos enormes e podem acabar com outras espécies de animais e plantas, né? Já que competir com eles é bem difícil, já que são aves grandes e que formam bandos enormes, né? Atualmente é mais distribuído ali pelo Rio Grande do Sul, mas já está chegando no Sudeste. Já chegou, na verdade. Ordem Traupiformes, a última do vídeo, que tecnicamente deveria se chamar Passeriformes também. Mas como eu disse, isso aqui tudo é puramente fictício, então eu chamo do jeito que eu quiser. Enfim. Também fiquei em dúvida se eu dividia todas essas 10 famílias aí em 2 horas ou apenas uma. E como eu fiquei em dúvida para dividir, eu pensei, vai tudo junto numa só. Enfim, como eu já disse, são 10 famílias agrupadas dentro dessa ordem. Sendo 2 dessas famílias também introduzidas no Brasil, como a família Estrildide, com apenas uma espécie, o bico de lacre, que vem da África, e que foi introduzida no Brasil no século XIX, né? Geralmente algumas escaparam de gaiolas e outras foram soltas. E a outra, a família Passeride, que possui apenas uma espécie introduzida, o pardal, que foi introduzido no começo do século XX, né? Ele vem da Europa, né? Ele foi trazido para cá para tentar acabar com o mosquito da dengue, o que obviamente não deu certo. E hoje é um dos passarinhos mais comuns aí pelas cidades brasileiras, sendo que nem é nativo daqui. Família Passerelide, que tem seus membros popularmente conhecidos como pardais do Novo Mundo, já que esses são nativos da América mesmo, e aqui no Brasil popularmente conhecidos como tico-ticos. Esse, por exemplo, é o tico-tico, o mais conhecido e comum de todos, né? Dependendo da região. Alguns, como o próprio tico-tico e outros, como o tico-tico do campo e a cigarrinha do campo, são mais comuns em áreas abertas. Já outros, como o tico-tico de bico preto, são mais florestais, de matas fechadas. Na família Motacilidae temos 5 espécies popularmente conhecidas como caminheiros, aves que, apesar de serem de áreas abertas, são passarinhos bem pequenininhos que vivem escondidos ali na vegetação aberta, sendo relativamente difíceis de serem vistos e mais ainda de filmar.
mas frequentemente são ouvidos aí cantando pelos pastos do Brasil. Família Fringillidae, conhecida pelos seus passarinhos pequenininhos e coloridos. Alguns possuem cantos bem marcantes, como o fim-fim, e outros costumam imitar outros sons, como o gaturamo verdadeiro. São 18 espécies nessa família, dentre elas o gaturamo bandeira, gaturamo rei, ferro velho, pintacilgo, dentre outros. Família Icteridae, uma das mais interessantes de todas, que possui 43 espécies no Brasil. Essas espécies variam bastante em tamanho, comportamento e reprodução. O japu, por exemplo, que tem um canto bem característico, constrói ninhos enormes em formato de bolsa pendurado nas árvores. Assim como o guache, que é mais comum e forma bandos maiores. Enquanto outras espécies, como o chupim, por exemplo, nem chegam a construir ninhos. Eles são parasitas de ninho, ou seja, põem seus ovos nos ninhos de outras aves. Com o mesmo comportamento, temos a iraúna grande, frequentemente vista comendo carrapatos de grandes mamíferos. Outras aves dessa família são as polícia inglesas, o chechel, o japu-guaçu, maior entre os icterídeos e que disputa com o anambé preto o título de maior passeriforme do Brasil. Corrupião, encontro, iratauá grande, pássaro preto, asa de telha, garibaldi, entre outros. Família Parulidae, com 24 espécies no Brasil, conhecida por serem passarinhos geralmente coloridos em tons amarelados, né? Como o pula-pula, por exemplo, provavelmente o mais comum entre eles. Outros membros mais comuns dessa família são o pia-cobra, mariquita, canário do mato, dentre outros. Família Mitrospingidae, também composta por pequenos passarinhos florestais, e possui apenas 3 espécies no Brasil: a catirumbava, essa da foto, pipira olivácea e pipira de bico vermelho. Família Cardinalidae, mais uma família de pequenos passarinhos coloridos que contém 18 espécies no Brasil. Alguns de cantos bem bonitos e marcantes, como o azulão, por exemplo. Outros membros dessa família são sanhaço de fogo, tiê de bando, polícia do mato, furriel, dentre outros. E por fim chegamos à família Traupidae, mas ela não será abordada nesse vídeo, pois já tem um vídeo inteiro falando só sobre os traupídeos do Brasil. Tá aparecendo aí na tela, clica aí para se você quiser saber mais sobre a família Traupidae. CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e tchau.